Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90, e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna. A carreira de Senna no automobilismo começou como a da maioria dos pilotos, no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou o seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama. O kart foi montado pelo pai foi o principal brinquedo de Ayrton na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos, na chuva. Um ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como poderia ser mais rápido. Conquistou diversos títulos correndo no kart, foi campeão paulista na categoria júnior, campeão brasileiro e campeão sul-americano, além do vice-campeonato mundial em 1979 e 1980. Em 1981, Senna ingressou na Fórmula Ford. Logo no primeiro ano foram 20 provas em 3 competições, conquistando 12 vitórias e 18 pódios. Em 1982, já na Ford 2000 disputou os campeonatos britânicos e europeus, quando quebrou todos os recordes. Nas 6 primeiras corridas do ano conquistou a pole, com vitórias de ponta a ponta e realizou a volta mais rápida dos circuitos. Os números finais impressionaram. Foram 22 vitórias, 18 poles, as 22 voltas mais rápidas e 516 pontos conquistados em 28 provas. 83, Senna assinou com a Fórmula 3 inglesa, tendo conquistado 9 vitórias consecutivas. Senna nesse mesmo ano também ganhou a prova de Macau, prova de grande importância no automobilismo. 83 foi um dos mais importantes da carreira de Senna. Foi, antes de tudo, um divisor de águas por conta de seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1, com a Williams Donington Park. Senna bateu o recorde da pista e chegou a registrar tempos de volta mais rápidos que os pilotos titulares da própria equipe. Jonathan Palmer havia treinado na mesma pista algumas semanas antes e foi cerca de 1,5 segundos mais lento que o brasileiro, mas o acordo com a Williams não aconteceu. Senna também andou com a McLaren, Toleman e Brabham. Na McLaren mesmo havendo outros 2 pilotos convidados para os testes, o inglês Martin Brundle e o belga Stefan Beloff. Senna não se abalou e foi o mais rápido dos 3 em Silverstone. O penúltimo teste do brasileiro foi com a Toleman. Realizado também em Silverstone, Senna foi mais rápido que o titular da equipe, o inglês Derek Warwick, tanto com pista seca como com pista molhada. Ayrton realizou o último de seus testes com carros da temporada de 83. Desta vez, era Brabham BMW de Nelson Piquet, piloto que havia acabado de se sagrar bicampeão mundial da categoria. O teste ocorreu em Paul Ricard, na França. Foi convidado por Bernie Ecclestone, então chefe da equipe, para a realização de algumas voltas rápidas, incluindo outros pilotos como o colombiano Roberto Guerreiro. Em 84 Ayrton Senna ingressou na Fórmula 1, pela equipe Toleman. Estreou no Brasil mas ele teve problemas em seu carro e abandonou na 8ª volta por problemas no turbo. Na segunda competição já conquistou seu primeiro ponto, no final da temporada. Além de 13 pontos conquistados subiu 3 vezes no pódio. O primeiro pódio de Senna na F1 foi conquistado no Autódromo de Mônaco, quando conquistou o 2º lugar, após largar na 13ª colocação, em um dia de muita chuva. Nas voltas 29 e 31, Prost solicitou a interrupção da prova por meio de acenos aos fiscais sendo atendido ao final da volta 32, justificando sua decisão. O belga Jack Ickx, o diretor da prova, alegou que as condições de pista eram inviáveis, finalizando a prova antes do fim previsto. O segundo pódio de Senna na F1 foi no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra, quando conquistou o 3º lugar. O terceiro e último pódio de Senna na Toleman veio em Portugal,
Quando conquistou o terceiro lugar, a vitória ficou com Niki Lauda e a segunda foi conquistada por Prost. Ainda em 84, Senna tomou parte nos 1000 km de Nürburgring, onde pilotou o Porsche 956, correndo em parceria com Henri Pescarolo e Stefan Johansson. Apesar de ser sua estreia nesse tipo de competição, Senna conseguiu fazer a melhor volta em 3 oportunidades durante a corrida, tanto em pista seca como em condições de chuva, além de marcar o 7º melhor tempo, embaixo de chuva, somados os tempos dos 3 pilotos. A equipe largou em 9º lugar. No final, a equipe de Ayrton terminou em 8º lugar, sendo prejudicada por um problema que obrigou o carro a ficar parado durante 17 minutos, aproximadamente 8 voltas. A equipe acreditava na época que, sem o referido problema, o carro chegaria em 3º lugar. Ainda nessa mesma pista, foi chamado para um novo evento, onde vários pilotos renomados foram convidados, e se sagrou vencedor dessa competição. Uma curiosidade de 84 é que Senna foi barrado pela própria equipe em uma prova. Em Monza, a Toleman suspendeu Senna por quebra de contrato. Para a vaga do brasileiro, a escuderia convocou o sueco Stefan Johansson, que terminou em 4º na prova. Em 1985 Senna assinou com a equipe Lotus. Ele tinha como parceiro o italiano Hélio de Angelis. Na segunda corrida do ano, o GP de Portugal, disputado no Autódromo do Estoril, em 21 de abril de 1985, conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, largando na pole sob pesada chuva. Senna conseguiu sua segunda vitória, também sob chuva, no GP da Bélgica, no circuito de Spa. Graças ao seu excelente desempenho nos treinos e ao motor Renault, Senna passaria a ser o rei das pole positions. Encerraria o ano com uma corrida marcante no GP da Austrália, quando repetiu um feito de seu ídolo Gilles Villeneuve e pilotou um bom tempo sem o bico do carro, saindo várias vezes da pista mas mantendo a segunda posição. O carro mais uma vez não aguentou o esforço e Senna abandonou a corrida. Senna terminou a temporada em 4º lugar no Campeonato Mundial de Pilotos com 38 pontos e 6 pódios, 2 vitórias, 2 segundos e 2 terceiros lugares, além de 7 poles. Em 1986, a Lotus escolheu o escocês Johnny Dumfries como parceiro, com o aval de Senna, que vetou o inglês Derek Warwick sob a alegação de que a Lotus não tinha condições de manter carros competitivos para 2 pilotos de ponta ao mesmo tempo. Reconhecendo estar com um carro inferior aos da Williams e McLaren, Senna passou a adotar uma estratégia de não parar para trocar pneus, buscando ficar na frente dos adversários o maior tempo possível. Com essa tática, ele passou a liderar o campeonato. Pela primeira vez na carreira, depois de vencer o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera, no qual bateu a Williams de Nigel Mansell por milésimos, uma das menores diferenças de chegada da história da Fórmula 1. Todavia, a liderança do campeonato não foi mantida por muito tempo, já que Senna abandonou diversas outras corridas por problemas mecânicos. Ainda nesse ano, Senna se tornaria definitivamente um ídolo no Brasil ao conquistar sua segunda vitória na temporada no GP dos Estados Unidos, disputado em Detroit, onde ergueu a bandeira do Brasil pela primeira de muitas vezes em sua carreira. O ano de 87 veio com muitas promessas de dias melhores. A Lotus tinha um novo patrocinador, a Camel, e o mesmo poder dos motores Honda das Williams depois que a Renault decidiu se retirar. Depois de um começo lento, Senna ganhou 2 corridas em seguida, o prestigioso GP de Mônaco e o GP dos Estados Unidos em Detroit. As Williams FW11B de Nelson Piquet e Nigel Mansell eram ainda carros a serem batidos. A diferença entre as duas equipes nunca foi tão evidente quanto no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, onde Mansell e Piquet voaram sobre as Lotus de Senna e seu parceiro Satoru Nakajima. Ele acabou classificado em terceiro na colocação final, com 57 pontos, uma pole e 8 pódios, 2 vitórias, 4 segundos e 2 terceiros. Essa temporada marcou uma reviravolta na carreira de Senna. Depois de ele ter construído uma profunda relação com a Honda, que lhe rendeu grandes dividendos, Ayrton foi contratado pela McLaren,
que acertou com a Honda o fornecimento de motores V6 turbo para 1988. Fez dupla com Alain Prost. Um dos principais momentos da temporada de 1988 aconteceu em Mônaco. Durante os treinos oficiais, Ayrton fez a pole position com uma vantagem de 1,4 para Alain Prost. Nos treinos, segundo o brasileiro, ele estava guiando em outra dimensão e, de certa forma, não tinha uma total consciência do que estava acontecendo. Na corrida, Ayrton liderava com uma margem de quase 1 minuto para o segundo colocado. No entanto, o tricampeão mundial acabou batendo na 66ª volta, dando a vitória ao adversário francês. No GP do Japão, Senna, que largava na pole, não conseguiu largar e caiu para a 17ª posição. Entretanto, já nas primeiras voltas, Ayrton ultrapassou 8 adversários. Na 28ª volta, Senna ultrapassou Prost e terminou ao final da prova com 13 segundos de vantagem para o francês, conquistando o título. Em 89, a rivalidade entre ele e Prost se intensificou, principalmente após o GP de Imola. Prost conquistou o tricampeonato em 1989, depois de uma colisão com Senna durante o GP do Japão, em Suzuka, penúltima corrida da temporada, e que Senna precisava vencer para ter chances de conquistar o campeonato mundial na última etapa. Senna tentou ultrapassar Prost na chicane. Os dois tocaram os pneus e foram para fora da pista com os carros entrelaçados. Senna retornou à pista auxiliado pelos fiscais, que empurraram seu carro pois o motor havia apagado e ele foi direto aos boxes para reparar o bico do carro danificado na manobra. Voltando à pista, tirou a liderança de Alessandro Nannini, da Benetton, e chegou em primeiro, sendo desclassificado pela FIA por cortar a chicane depois da colisão com Prost. A penalização e a suspensão temporária de sua superlicença, que é a habilitação de um indivíduo para pilotar carros de Fórmula 1, fez com que Senna travasse uma batalha de palavras com a FIA e seu presidente, Jean-Marie Balestre. No final de 89, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e, por isso, decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. A temporada de 90 reservou um momento inusitado na história da Fórmula 1. Em setembro daquele ano, durante o GP de Monza, na Itália, Senna fez uma aposta com o chefe de equipe Ron Dennis. O chefe da McLaren não acreditava na vitória de Ayrton dentro da casa da Ferrari. O brasileiro decidiu propor uma aposta com Ron. Caso conseguisse a vitória, ele ganharia o carro do triunfo de presente. Além de ter vencido a corrida, Senna fez a pole position, marcou a volta mais rápida da prova e liderou de ponta a ponta, sem dar chances para Ferrari de Prost, seu rival na disputa pelo título daquela temporada, que terminou na segunda colocação. A McLaren foi recebida pela família do piloto e hoje faz parte do acervo do Instituto Ayrton Senna. Pela terceira vez, Senna e Prost disputaram o título da Fórmula 1. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro e foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 89. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren. Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Senna conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Nigel Mansell, que pilotava pela Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma escapada do piloto inglês deu o terceiro título para Senna na linha de chegada.
Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou Berger ganhar a corrida. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior e Senna não conseguiu defender seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias em uma delas, em Mônaco, se defendeu de Mansell por várias voltas. No GP da Bélgica, no treino, o piloto francês Eric Comas bateu violentamente contra o muro e ficou desacordado, com seu carro parado no meio da pista. Ao passar pelo local segundos após o acidente, Senna parou sua McLaren e correu em direção a Ligier, que vazava combustível e estava prestes a explodir. Percebendo que Comas estava desacordado no cockpit, Senna desligou a ignição do carro do companheiro e evitou o risco de um incêndio. No final de 92, Senna participou de testes pela equipe Penske da Fórmula Indy em Arizona. Os testes contaram com a participação de Emerson Fittipaldi, piloto da Penske na época, em tempos extraoficiais. Fittipaldi cravou a melhor de suas passagens em 49,7, enquanto Senna virou mais rápido, 49,0. Senna demorou muito a decidir o que fazer em 93 e chegou ao final do ano sem ser contratado por nenhuma equipe. Ele sentiu que os carros da McLaren não seriam competitivos, especialmente depois que a Honda resolveu se retirar da F1 no final de 1992. E não poderia ir para Williams enquanto Prost estivesse por lá, pois o contrato dele proibia a equipe de ter Senna como seu parceiro. A McLaren foi obrigada a pegar os motores Ford V8 como um cliente comum. Dessa forma, a McLaren recebeu versões de motores mais velhas do que os clientes preferenciais da Ford, como a Benetton, e tentou compensar essa deficiência de potência com mais tecnologia e sofisticação, inclusive um sistema efetivo de suspensão ativa. Dennis finalmente persuadiu Senna a voltar para a McLaren, mas o brasileiro concordou somente em assinar para a primeira corrida da temporada, na África do Sul, onde ele iria verificar se os carros da McLaren eram competitivos o bastante para lhe proporcionar uma boa temporada. Senna concluiu que esse novo carro tinha um surpreendente potencial, mas ainda estava abaixo da potência, e não seria páreo para Williams Renault de Prost. Senna decidiu não assinar por uma temporada e sim por cada corrida a ser disputada. Depois de terminar em segundo lugar na corrida de abertura da temporada na África do Sul, Senna ganhou o GP do Brasil e da Europa, em Donington Park, na chuva. Esta última é frequentemente lembrada como uma corrida da volta perfeita, e como sendo uma de suas maiores vitórias na F1. Ele largou em quarto e caiu para quinto na primeira curva, mas já estava liderando antes de a primeira volta ser completada. Outra curiosidade sobre esta corrida é que ele cravou a volta mais rápida da prova passando por dentro do box. À época não tinha limite de velocidade passar pelos boxes, sendo a primeira e única vez na história da Fórmula 1 que isso aconteceu. Depois do histórico GP da Europa de 93, Senna foi segundo na Espanha e quebrou o recorde de 6 vitórias em Mônaco, o que lhe fez jus ao antigo apelido de Graham Hill, Mr. Mônaco. Depois de Mônaco, a sexta corrida da temporada, Senna liderou o campeonato à frente da Williams Renault de Alain Prost e da Benetton de Michael Schumacher, apesar da inferioridade do equipamento da McLaren em relação às duas equipes. A cada corrida, as Williams de Prost e Damon Hill mostravam a superioridade. Senna concluiu a temporada e sua carreira na McLaren com 5 vitórias: Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália, e ficou com o vice na classificação geral. A penúltima corrida da temporada foi marcada por um incidente entre o estreante norte-irlandês Ed Irvine e Senna, iniciado numa manobra do atrevido piloto. Após a prova, o brasileiro foi aos boxes da equipe Jordan e socou o estreante na categoria. Em 1994, Senna finalmente assinou com a equipe Williams Renault. Senna agora estava na equipe que havia ganho os 2 campeonatos anteriores com um veículo muito superior aos demais. A pré-temporada de testes mostrou que o carro era rápido, mas difícil de dirigir. A FIA havia banido os sistemas eletrônicos, incluindo a suspensão ativa, o controle de tração e os freios ABS para fazer o esporte mais humano. A Williams não se mostrou um carro equilibrado no início da temporada,
O próprio Senna fez várias declarações de que o carro era instável e desajeitado. A primeira corrida da temporada 94 foi no Brasil, disputada em Interlagos. Senna fez a pole. Na corrida, Senna assumiu a ponta, mas Schumacher com a Benetton tomou a liderança depois de passar Senna nos boxes na volta 21, determinado a vencer no Brasil. Perdeu o controle de sua Williams, rodou na curva da junção, ficando parado na zebra e abandonando a prova na volta 55. A segunda prova foi no GP do Pacífico, disputado em Aida, no Japão, onde Senna novamente ganhou a pole, porém envolveu-se numa colisão já na primeira curva. Ele foi tocado atrás por Mika Häkkinen e sua corrida acabou definitivamente quando a Ferrari de Nicola Larini também bateu na sua Williams. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a terceira etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente, mas não teve a mesma sorte de Barrichello. Ratzenberger morreu na hora, aos 33 anos. O acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida e, inclusive, cogitou a possibilidade de não participar da etapa. No entanto, pilotos e diretores chegaram a um acordo para a corrida acontecer. Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com uma mureta de proteção. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório aconteceu em 5 de maio de 1994, em São Paulo, e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão de Senna foi carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Thierry Boutsen, Jack Stewart, Raul Boesel, Roberto Moreno, Michele Alboreto, Johnny Herbert, Pedro Lamy, Wilson Fittipaldi e Damon Hill. Senna ganhou diversas homenagens ao redor do mundo. No circuito de Imola, local do terrível acidente, há uma estátua em sua homenagem. Há também uma escultura do piloto no circuito de Donington Park, onde Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos. Senna conquistou na Fórmula 1 3 títulos, 41 vitórias, 80 pódios, disputou 161 provas, fez 19 voltas mais rápidas e 65 poles ao longo da carreira. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo Por Trás do Volante.